Imagine perder tudo o que você ama, não em um dia, mas ao longo de quase 600 anos. Imagine ver sua alma ser consumida pouco a pouco até esquecer o seu próprio nome. E no final da sua vida, descobrir que o verdadeiro monstro nunca foi você, mas o objeto que carregava nas mãos. Poucos personagens da literatura são tão complexos quanto Gollum. Para muitos, ele é apenas uma criatura estranha que fala sozinha e vive escondida em cavernas. Mas essa imagem esconde uma das histórias mais trágicas já escrita por J.R.R. Tolkien. Antes de ser Gollum, ele tinha um nome, uma família, amigos e uma vida comum. Hoje vamos acompanhar toda a sua jornada, desde os dias em que era conhecido como Sméagol, até o momento em que seu destino mudou para sempre, nas chamas da Montanha da Perdição. E talvez, no fim deste vídeo, você perceba que Gollum nunca foi apenas um vilão. Na verdade, ele foi uma vítima. Eu sou a Perséfone e este é o Bambonella. Muito antes da Guerra do Anel, Sméagol fazia parte de um povo aparentado dos Hobbits, conhecidos como os Stur, um dos ramos ancestrais dos Hobbits. Eles viviam próximos ao rio Anduin, levando uma vida relativamente simples. Sméagol era curioso, gostava de explorar, pescava e tinha fama de se interessar por coisas escondidas, antigas e misteriosas. Mas nada indicava que ele se transformaria na criatura que conhecemos, até o aniversário dele. Durante uma pescaria, seu primo Déagol foi puxado para o fundo do rio por um enorme peixe. Quando conseguiu voltar à superfície, ele trazia nas mãos um pequeno anel dourado. Nenhum dos dois sabia, mas aquele era um anel, forjado por Sauron, milhares de anos antes. Assim que Sméagol viu o objeto, algo mudou dentro dele. O anel despertou imediatamente a sua ganância. Ele não pediu, não negociou, muito menos tentou convencer o primo. Ele simplesmente disse que queria o anel como presente de aniversário. Déagol recusou. Então, Sméagol o estrangulou. Foi o primeiro assassinato cometido por causa do anel. E também o momento em que sua alma começou a se desfazer. Depois do assassinato, Sméagol passou a usar o anel constantemente. Ele descobriu que podia ficar invisível. No começo parecia um presente, mas logo se tornou uma maldição. Ele começou a usar a invisibilidade para espionar vizinhos, descobrir segredos e cometer pequenas maldades. Sua família percebeu que havia algo profundamente errado. Seu comportamento tornou-se cruel, paranoico e agressivo, até que foi expulso da própria comunidade. É importante entender um detalhe que os filmes mostram apenas superficialmente. O anel não transforma alguém da noite para o dia. Ele amplifica aquilo que já existe. O orgulho, a ganância, o medo, o desejo pelo poder. E quanto mais tempo alguém o possui, mais difícil é lembrar quem era antes. Expulso, Sméagol vagou sozinho até encontrar refúgio nas Montanhas Sombrias. Ali, permaneceu durante quase 5 séculos, completamente isolado, vivendo em uma caverna escura, alimentando-se de peixes crus, morcegos e qualquer criatura que conseguisse capturar. E foi nesse período que sua aparência mudou. A sua pele perdeu a cor, os seus olhos cresceram para poder enxergar na escuridão. Seu corpo emagreceu de forma extrema, sua voz tornou-se rouca e surgiu o nome Gollum, inspirado no som horrível que ele fazia na garganta. O isolamento prolongado e a influência constante do anel consumiram não apenas o seu corpo, mas também a sua identidade. E talvez o aspecto mais fascinante de Gollum seja o conflito que existe dentro dele.
porque o Sméagol nunca desapareceu completamente. Em vários momentos do livro, percebemos duas personalidades disputando o controle. De um lado, Gollum, cheio de ódio, desconfiança e obsessão pelo precioso. Do outro, Sméagol, assustado, carente, ainda capaz de sentir culpa. E essa dualidade é uma das maiores demonstrações do talento de Tolkien para construir personagens complexos. O mal não apagou completamente quem Sméagol era. Ele apenas o manteve aprisionado. Tudo mudou quando outro hobbit entrou por um acaso em sua caverna, Bilbo Bolseiro. Durante a aventura narrada em O Hobbit, Bilbo encontra o anel sem saber a sua importância. Gollum acredita que ainda o possui, e quando percebe que desapareceu, entra em desespero. Pela primeira vez em séculos, ele perde aquilo que considerava parte de si. Esse momento é devastador, porque Gollum não perde apenas um objeto, ele perde aquilo que sustentava sua existência. E mesmo sendo uma prisão, o anel havia se tornado sua única razão para continuar vivendo. Depois disso, Gollum atravessa praticamente toda a Terra-média. Ele procura por Bilbo, procura o anel, mas acaba sendo capturado pelas forças de Sauron. Sob tortura, revela duas palavras fundamentais: Condado e Bolseiro. Essas informações colocam Frodo em enorme perigo. Mais tarde, Gollum também é capturado por Aragorn e entregue aos Elfos, mas consegue escapar, iniciando a perseguição que culmina em O Senhor dos Anéis. Quando encontra Frodo, algo inesperado acontece. Pela primeira vez em muito tempo, alguém demonstra compaixão. Frodo enxerga além da criatura deformada. Ele vê alguém que sofreu, alguém que foi consumido pelo mesmo poder que agora tenta resistir. Existe uma cena emocionante no livro em que Gollum observa Frodo dormindo, e por um breve instante, ele parece prestes a abandonar a sua obsessão. A descrição de Tolkien sugere um momento de ternura genuína, como se Sméagol estivesse finalmente recuperando parte de sua humanidade. Mas tudo muda quando Sam, desconfiado, o trata com dureza. Gollum interpreta aquilo como uma traição. Sua confiança desaparece e ele decide levar os hobbits até Shelob. Muitos leitores se perguntam: se Sam tivesse reagido de outra forma, Sméagol poderia ter sido salvo? Tolkien nunca respondeu de forma definitiva, mas deixou pistas de que essa possibilidade existia. Na Montanha da Perdição, Frodo finalmente sucumbe ao poder do Anel. Ele decide não destruí-lo. Nesse momento, Gollum ataca, morde o dedo de Frodo, recupera o precioso e comemora sua vitória. Mas sua alegria dura apenas alguns segundos. Tomado pela euforia, ele perde o equilíbrio e cai nas chamas da Montanha da Perdição, levando consigo o Anel. É uma morte carregada de ironia. Depois de séculos dedicando sua vida ao Anel, é justamente ele quem, sem querer, salva a Terra-média. Mas Gollum era o vilão ou a vítima? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder. Gollum cometeu crimes terríveis. Matou, mentiu, traiu, manipulou. Mas também foi escravizado por um poder criado para corromper. Tolkien nunca escreveu personagens totalmente bons ou totalmente maus. Gollum representa justamente essa zona cinzenta. É a luta constante entre a luz e a escuridão que existe dentro de cada pessoa. É por isso que ele continua sendo um dos personagens mais fascinantes da literatura fantástica. Porque sua história nos lembra que a corrupção raramente acontece de uma vez. Ela começa com pequenas escolhas, pequenas concessões, pequenos desejos, até que um dia olhamos para trás e já não reconhecemos mais quem éramos. Talvez o maior paradoxo de O Senhor dos Anéis seja que o herói que destruiu o Anel não foi Frodo, nem Aragorn, nem mesmo Gandalf. Foi justamente a criatura que passou séculos escravizada por ele.
E essa é uma das maiores lições deixadas por Tolkien. Até mesmo alguém profundamente corrompido pode desempenhar um papel decisivo para o bem. Em sua obra, misericórdia e compaixão nunca são sinais de fraqueza. Elas podem mudar o destino do mundo. E você? Acredita que Sméagol ainda poderia ter sido salvo? Ou seu destino estava selado desde o momento em que encontrou o anel? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar a sua curtida e ativar o sininho para os próximos vídeos.